Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 28 de outubro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Eleições 2022. Operação coordenada pelo Ministério da Justiça vai garantir que brasileiros votem com tranquilidade no segundo turno. Jéssica Gonçalves. Cerca de 500 mil agentes vão atuar neste domingo para combater os crimes eleitorais, como boca de urna e compra de votos. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Vamos falar sobre o AVC, acidente vascular cerebral. Causa mais frequente de morte na população adulta no Brasil pode ser prevenida. Ações para o ensino da computação para alunos da educação básica. E para a alfabetização dos estudantes. Temas da entrevista ao vivo do dia com o ministro da Educação, Vitor Godoy. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. O uso da tecnologia no aprendizado dos estudantes é apontado por especialistas em educação como um caminho sem volta. E para contribuir no desenvolvimento profissional dos alunos, o Ministério da Educação aprovou neste mês um parecer do Conselho Nacional de Educação definindo o ensino da computação na educação básica de todo o país. Vamos saber mais sobre esta medida em uma entrevista ao vivo com o ministro da Educação, Vitor Godoy. Boa noite, ministro. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham. Ministro, qual o objetivo da aprovação deste parecer do Conselho Nacional de Educação em relação ao ensino de computação para os estudantes da educação básica e quando ele começa a ter validade? Bom, nós vivemos no mundo da tecnologia, né? Então, estamos falando aí de metaverso, realidade virtual, inteligência artificial. Então, nós precisamos pensar como é que nós vamos preparar os nossos estudantes para esse mundo, né, que já estamos vivendo e que virá no futuro. Essa resolução que foi homologada neste mês, ela estabelece que as escolas terão um prazo de 1 ano, até o outubro do ano que vem, para inserir no currículo, desde o iniciozinho lá da educação fundamental, do primeiro ano, até o terceiro ano do ensino médio, atividades que incluem, né, esse pensamento computacional. Esse é um movimento que vários países fizeram e nós também estamos fazendo aqui no Brasil. Ministro, mas a gente sabe que a realidade em muitas escolas brasileiras é de não ter sequer internet, né? E para ter ensino de computação, você precisa ter estrutura. O que o Ministério está fazendo em relação a isso? Bom, são várias iniciativas. Nós temos que pensar, né, esse uso da tecnologia na sala de aula, primeiro na formação docente. Então, estamos capacitando os nossos professores, dando cursos e criando laboratórios de inovação, onde os professores poderão ser treinados. Firmamos parceria com várias empresas de tecnologia, como Microsoft, Google, Oracle, e essas parcerias vão trazer para dentro da escola também ferramentas que já existem, que são utilizadas aí pela população para aprender a programar, aprender a utilizar essa tecnologia. E além disso, naturalmente, né, como você disse, Mariana, a internet, né, que é fundamental. Nós já, nesses últimos 3 anos, nós conectamos 26 mil escolas à internet. E hoje nós temos aí 12 mil escolas ainda sem internet, mas com a chegada do 5G, até o ano que vem, nós vamos conectar todas essas escolas. Agora, ministro, mudando um pouquinho de assunto, a pandemia trouxe mudanças no mercado de trabalho, o que traz consequências na formação dos profissionais. O que o Ministério da Educação tem feito para melhorar essa formação? Perfeito. E aí é muito nessa linha do que eu disse. Hoje a principal iniciativa do Ministério da Educação para transformar, trazer mais para próximo da escola pública a tecnologia são essas parcerias e a reforma do novo ensino médio, né, que esses adolescentes vão ter a oportunidade de definir um projeto de vida, e uma dessas linhas desse projeto de vida pode ser, né, o curso técnico, o curso de programação. Então, nós estamos trabalhando lá na base, incluindo esse pensamento computacional lá atrás, formando os nossos professores, trazendo internet,
ferramentas de tecnologia e, junto com isso, essa reforma do ensino médio para que o estudante, quando chegue lá, ele possa fazer a escolha. Se ele quiser seguir para uma linha dessa carreira da tecnologia, ele vai ter o curso técnico disponível e provavelmente já vai sair empregado, porque hoje no Brasil nós temos um déficit, né, muito grande de profissionais dessa área da tecnologia. São coisas que se unem, né, no fim das contas, são pontas que se unem. Tem que investir lá no profissional que já está no mercado, na formação dele e também nos alunos que no futuro vão ser profissionais, tem que chegar mais bem formados, né? Exatamente. O sistema educacional ele é complexo, a gente tem que pensar lá desde o início, mas também tem que pensar nos estudantes que hoje, né, já estão aí próximos aí de sair da educação e de ir para o mercado de trabalho. Nós temos muitos cursos técnicos nessa área da tecnologia sendo oferecido já para a rede pública e temos muitas parcerias, como eu disse, né, com grandes empresas que acabaram desenvolvendo escolas técnicas para a formação de profissionais para poderem contratar. Então essas parcerias elas são interessantes porque eles podem nos oferecer tudo aquilo que eles já desenvolveram. Então a gente não tem que sair do zero. A gente pega aquilo que está pronto, que funciona, que tem qualidade e traz para perto do sistema educacional, dando mais oportunidade para os nossos estudantes. Ministro, ontem foi publicada uma medida provisória que institui o Programa de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual nos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e distrital. O que motivou essa medida? Bom, nós sabemos que o assédio sexual é algo condenável e nós sabemos também que tem muitos casos de assédio sexual acontecendo nas instituições de ensino, né? Nós temos dados do IBGE, algumas pesquisas que mostram que é algo que acontece e que muitas vezes a vítima do assédio sexual ela se sente constrangida muitas vezes de denunciar, ela não se sente apoiada naquele momento e muitas vezes ela prefere não denunciar. Então, essa medida provisória, ela traz uma mudança de cultura. Então, primeiro trazendo uma série de materiais informativos, cursos para conscientização, mas também com a obrigação das instituições de ensino apresentarem um plano prático com ações concretas para que essas pessoas que são vítimas do assédio sexual se sintam seguras para poder denunciar e que tenha consequência, né? Isso nasceu de uma experiência que aconteceu lá no Ceará, uma instituição de ensino, foi feito um trabalho muito grande com algumas dessas práticas que a gente agora está colocando na medida provisória, e o resultado disso foi que 14 professores foram demitidos por assédio sexual a partir da implantação dessas medidas que agora a gente leva para todas essas instituições. Então, nós teremos relatórios anuais das ocorrências que serão encaminhados ao Ministério da Educação, os profissionais de educação que presenciarem qualquer tipo de assédio sexual terão a obrigação de relatar. Então, é de fato um enfrentamento de algo que é muito sério, que acontece e que, em geral, as mulheres, né, que são as vítimas do assédio sexual, não se sentem hoje seguras e protegidas para poder denunciar essa situação. Então, nós vamos mudar isso com essa nova medida provisória. Mas a ideia, ministro, é que as escolas tenham espaços de acolhimento desse tipo de denúncia ou que as pessoas procurem outras instâncias além da escola? Como é que deve funcionar esse tipo de coisa? O Ministério da Educação vai preparar uma série de materiais, tanto para essa parte informativa, para a gente poder fazer essa discussão, explicar, porque também tem muita dúvida do que caracteriza de fato o assédio sexual, qual que é o limite, né, de uma abordagem, enfim. Mas nós também vamos, nessa medida provisória, implementar nas próprias escolas essas estruturas para poder recepcionar essas denúncias. O próprio Ministério da Educação também terá canais que, caso a vítima não se sinta confortável de denunciar na própria escola, possa denunciar isso para o Ministério da Educação. E aí nós vamos fazer a atuação, né, e apurar de fato aquela situação e tomar as providências quando caracterizado o assédio. Mas o ideal é que as crianças tenham um ambiente em que elas se sintam confortáveis para denunciar dentro da escola, né? Exatamente. É dentro da escola e com o envolvimento de toda a comunidade, porque geralmente quando a gente vê esses casos de denúncia é quando o assédio já está muito disseminado. Então foram várias mulheres, elas se unem e fazem a denúncia. Nós queremos que no primeiro caso isso já seja denunciado, para evitar, né, a ocorrência repetida dessas situações com várias mulheres. Até porque na outra ponta, ministro, é também a escola o local onde as crianças
fazem muitas vezes essas denúncias, né? Já que às vezes o assédio ocorre dentro de casa também, né? Tem esse papel fundamental. Exatamente. A escola também pode servir de um local de acolhimento quando o assédio acontece fora da escola também. E a criança, muitas vezes, o adolescente, eles não têm a informação de como agir, quem procurar. Então, tudo isso é uma discussão importantíssima que a gente tem que fazer para diminuir o número de casos de assédio sexual que acontecem e que são muito subnotificados, nós sabemos disso. São casos que muitas vezes não são denunciados justamente por essa falta de segurança, falta de acolhimento e falta de conhecimento de como agir diante dessas situações. Ministro, vamos falar um pouquinho sobre alfabetização? Os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica mostraram que a pandemia teve um impacto pesado no aprendizado. Mas uma pesquisa recente do Ministério mostrou que há um alto índice de aprendizagem, especialmente na alfabetização, né? Então, eu queria que o senhor comentasse essa pesquisa e, inclusive, essa aparente contradição, né? O que acontece é que esse exame que saiu o resultado agora, em 2022, foi feito no final do ano passado. Então, essa é o SAEB, né, que faz a avaliação da qualidade da educação básica, que mostrou que o maior impacto do fechamento das escolas foi, de fato, na alfabetização. Como esse resultado foi divulgado agora, nós já tínhamos iniciado esse processo de recuperação das aprendizagens, utilizando a nossa nova política de alfabetização, nosso programa de alfabetização. E a boa notícia é que aquelas crianças que chegaram em março e que não conseguiam ler uma palavra, não conseguiam ler as letras, né, e as sílabas, hoje, agora, na última medição que nós fizemos em agosto, os dados mostram que essas crianças já estão conseguindo ler palavras e frases de complexidade simples. Ou seja, nós já conseguimos, em menos de 6 meses, atuar com efetividade justamente naquela etapa que sofreu o maior impacto pela pandemia. E a que se deve esse resultado, ministro? Como se conseguiu isso? Isso aí é a junção de duas políticas que foram feitas pelo Ministério, a de alfabetização, que foi uma política baseada em evidências científicas, ouvindo mais de 100 especialistas em todo o mundo, que desenvolveu um programa que chama Tempo de Aprender. E junto com esse programa, nós utilizamos a nossa política de recuperação das aprendizagens. Então, nós demos ferramenta para o professor diagnosticar quais são os déficits de aprendizagem e também o material para trabalhar o reforço escolar. Então, unindo essas duas políticas, nós já conseguimos essa recuperação não só na alfabetização, mas também em português, em matemática, em todos os anos que foram avaliados. O que é o Tempo de Aprender? O senhor pode explicar um pouco melhor para a gente? Sim, o Tempo de Aprender é o programa que implementa a Política Nacional de Alfabetização. Ele é estruturado em vários eixos, em várias ações, e basicamente ele consiste numa formação do professor, uma capacitação do professor com teoria sobre alfabetização, mas também a prática. Então nós temos 2 cursos disponíveis para o professor. Hoje nós já temos 750 mil cursistas aprendendo, né, como alfabetizar, e também nós disponibilizamos ferramentas. Então tem uma plataforma que chama Sora. Nessa plataforma tem atividades, tem recursos para o professor utilizar em sala de aula. Então ele prepara o plano de aula dele com base nas nossas técnicas e vai conseguir fazer a alfabetização dessa criança. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Como é que os professores podem participar do Tempo de Aprender? Como ele consegue acessar? Então, aí para aderir ao Tempo de Aprender, a Secretaria de Educação do Estado ou do município tem que buscar a plataforma do Ministério da Educação e fazer a adesão ao programa. Hoje nós já estamos em 5.160 municípios. E para acessar os cursos, que não precisa fazer essa adesão ao programa, o curso está disponível para qualquer cidadão brasileiro, é só acessar avamec.mec.gov.br e lá procurar os cursos ABC, Alfabetização Baseada na Ciência, e Práticas de Alfabetização. São os 2 principais cursos que ensinam, né, a alfabetizar uma criança. Ministro, o senhor falou bastante de tecnologia e um dos recursos que vem sendo usado pelo Ministério da Educação na parte de alfabetização é o Grafogame, né? O senhor pode explicar melhor como funciona esse aplicativo, quando ele foi criado? Perfeito. Nós lançamos ele em 2020, né, no momento que as escolas estavam fechadas. É um recurso adicional, quer dizer, ele é um recurso do programa Tempo de Aprender, que auxilia também o professor, uma ferramenta de apoio, não substitui o professor, mas é um aplicativo finlandês que tem muitos estudos que mostram que tem eficácia científica. Nós fizemos a tradução para o português e disponibilizamos para os estudantes baixarem justamente naquele período que eles estavam sem aulas
presenciais. Nós já temos 1.700.000 downloads desse aplicativo, é o país que mais tem downloads desse aplicativo em todo o mundo. E já temos vários relatos, né, de como esse aplicativo auxilia. Ele, na verdade, ele ensina a criança o som das letras, depois ele ensina as sílabas e depois as palavras. Então nós vemos muitas vezes as crianças que usam o aplicativo junto com as outras iniciativas do programa Tempo de Aprender, rapidamente, né, desenvolvendo uma certa fluência na leitura, que é o que a gente espera, né? Então hoje nós conseguimos, com todo esse conjunto de ações do Ministério da Educação, alfabetizar uma criança dentro do primeiro ano do ensino fundamental, que é o que fazem os países que se despontam aí nas avaliações internacionais, como o PISA. Então, quando a gente ensina uma criança a ler e escrever com fluência no primeiro ano, a gente está abrindo as portas para essa criança para aprender todos os demais, né, conhecimentos aí durante a sua trajetória educacional. Você sabe que em 2016 foi feita uma avaliação da alfabetização no Brasil, uma prova que foi aplicada no terceiro ano do ensino fundamental, e 55% das crianças que fizeram essa prova não estavam alfabetizadas adequadamente. 55%. Então veja que a política de alfabetização anterior ela não tinha efetividade. A nossa já está conseguindo alfabetizar dentro do primeiro ano. O senhor falou aí do sucesso do Grafogame, né? E a gente já viu várias reportagens falando que realmente foi um fenômeno aqui no Brasil. O senhor sabe dizer a que se deve isso? Por que os brasileiros gostaram tanto do Grafogame? E também depois eu queria que o senhor dissesse como a pessoa consegue baixar, como é que consegue buscar. Perfeito. É aquilo que a gente conversou no iniciozinho, né? Nós vivemos no mundo da tecnologia. Então as crianças adoram, né, pegar o celular, brincar com o jogo. E é um jogo que vai ensinar enquanto a criança brinca. Então, por isso que eu acho que fez um grande sucesso. Hoje todo mundo tem um aparelho celular, as crianças estão totalmente interligadas aí com a tecnologia, com esse mundo mais da modernidade. E para baixar é só acessar tanto na loja da Google, né, na Play Store, como na loja da Apple, né, na Apple Store, procurar Grafogame com PH, fazer o download. Depois que é feito o download, não precisa mais de internet. Isso é bem bacana, porque a criança muitas vezes... Eu ia perguntar isso, né? Precisa da internet para baixar, mas depois disso dá para usar sem internet? Dá para usar sem internet, não gasta dados. E a gente já está na segunda versão do aplicativo, né? Então já fizemos uma atualização das suas funcionalidades. E hoje ele está, inclusive, muito mais atrativo. A criança já consegue salvar de onde ela parou, não precisa recomeçar desde o início. Tem uma faixa de idade para que é voltado para o aplicativo ou não? Então, a gente, né, recomenda aí de 4 a 8 anos, que é mais ou menos aquela faixa ali da alfabetização, né? De 4 a 5 é a pré-alfabetização. 6 anos é a idade certa, né, para se alfabetizar a criança. E depois também 7, 8 aquelas crianças que acabaram não sendo alfabetizadas na idade certa. Ministro, rapidamente, que a gente tem menos de um minuto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, então, quais são as outras políticas que o senhor destacaria aí na área de alfabetização, além do Grafogame e das que o senhor mencionou. Perfeito. A gente está enviando agora 100 professores para Portugal para fazer um curso, né, lá com os professores portugueses que tiveram um desempenho em 2018 fantástico de alfabetização. Os professores voltam e vão ser multiplicadores também dessa formação. E nós também lançamos recentemente, até falei aqui na Voz do Brasil, o programa Brasil Alfabetizado, que vai olhar também para aqueles adultos que não foram alfabetizados na idade certa e que não conseguem frequentar o ensino formal. Então nós mandamos recursos e materiais para que voluntários que queiram ser capacitados pelo MEC possam dar cursos para essas pessoas e recuperar essa possibilidade deles lerem e escreverem mesmo depois de adultos. Tá joia. Conversamos com o ministro da Educação, Victor Godoy. Ministro, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui na Voz do Brasil. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Mariana. Boa noite a todos. O esquema de segurança para garantir que os brasileiros votem com tranquilidade no segundo turno das eleições, no domingo, já está pronto. 500 mil agentes de segurança estarão presentes nas zonas eleitorais, locais de votação e de apuração dos votos e vias públicas para coibir crimes eleitorais. Todo o trabalho, coordenado pelo Ministério da Justiça, vai ser monitorado pelo Centro Integrado de Comando e Controle em Brasília.
Assim como no primeiro turno das eleições, cerca de 500 mil agentes vão atuar neste domingo para combater os crimes eleitorais, como boca de urna e compra de votos. O monitoramento das ocorrências será feito no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, em Brasília. Representantes das Forças de Segurança Pública vão acompanhar em tempo real as informações enviadas ao longo do dia pelos órgãos estaduais e federais. E as atualizações das ocorrências do segundo turno serão divulgadas a cada 2 horas, a partir das 9 horas da manhã. O objetivo da Operação Eleições 2022 é garantir a segurança e proteção dos cidadãos, eleitores e servidores da Justiça Eleitoral, como explica o ministro da Justiça, Anderson Torres. Todas as polícias estaduais em sintonia conosco, os planos operacionais, mais uma vez, nos foram encaminhados, foram discutidos conosco e o Brasil está pronto para o segundo turno das eleições, do ponto de vista da segurança pública. E para o segundo turno, além dos telefones 190 e 197, o Ministério da Justiça vai disponibilizar um novo canal para que a população possa fazer denúncias referentes a crimes eleitorais. É o 191 da Polícia Rodoviária Federal. Desde o dia 15 de agosto, foram registrados mais de 1.600 crimes eleitorais em todo o país. 441 pessoas foram presas. Também foram apreendidos mais de 10 milhões de reais, recursos utilizados para a compra de votos. Reportagem Jéssica Gonçalves. Quando se trata de AVC, o acidente vascular cerebral ou derrame, como é mais conhecido, cada minuto até o socorro importa. Amanhã é Dia Mundial de Conscientização sobre formas de prevenir e como identificar rapidamente quando ele pode estar em curso. A doença é considerada uma das maiores causas de morte e incapacidade adquirida em todo o mundo. Foi de repente, sem nem esperar, que a vida da funcionária pública Daniela Pino mudou. Enquanto amamentava sua segunda filha, se sentiu fraca e resolveu descansar. Mas a mãe reparou que alguma coisa estava errada e procurou um hospital. Daniela Pino teve 3 AVCs, o chamado acidente vascular cerebral. A doença fez a funcionária pública perder a força do lado esquerdo do corpo, além de ter problemas de memória e cognição. Antes, ela não sabia o que era um AVC. Hoje, ela pede que todos fiquem atentos aos sinais, porque quanto mais rápido o tratamento, maior a chance de recuperação. Se você percebeu qualquer sinal, como perdeu a força nos braços, falar de uma forma embolada, se você perceber isso, corra para o hospital. Sábado é o Dia Mundial do AVC. A doença é a causa mais frequente de morte na população adulta no Brasil e responde pelo diagnóstico de 10% das internações hospitalares públicas. Entre os sintomas estão fraqueza ou formigamento, confusão ou alteração da fala, tontura e dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente. E a prevenção pode ajudar a salvar vidas, como disse o neurocirurgião Vitor Hugo Espíndola. A gente fala que até 80% dos AVCs podem ser prevenidos. E isso controlando os principais fatores de risco que predispõem ao AVC, que são pressão alta, diabetes, sedentarismo, obesidade, o tabagismo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que a rede de saúde pública faz o acompanhamento e tratamento de quem precisa. O SUS é a principal ferramenta de política social do nosso país, e através da sua rede de atenção primária à saúde está preparado para prevenir esse tipo de situação na atenção especializada à saúde, para prover o tratamento e também a reabilitação. Nos últimos 3 anos, o Ministério da Saúde investiu aproximadamente 455 milhões de reais em procedimentos de diagnóstico e tratamento do AVC. Existem atualmente 88 estabelecimentos habilitados como centros de atendimento de urgência aos pacientes com AVC. Reportagem Luciana Vasconcelos. $400 mil pescadores em todo o país vão poder receber o pagamento do seguro-defeso referente ao ciclo 2015-2016. Trata-se de um benefício pago ao pescador artesanal que fica proibido de exercer a atividade pesqueira durante o período de defeso de algumas espécies. O pagamento foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal depois que uma portaria interministerial que havia suspendido o benefício foi declarada inconstitucional. Os segurados serão identificados pelo INSS, o Instituto Nacional
Nacional do Seguro Social para receber até 4 parcelas no valor de R$ 1.212, de acordo com cada caso particular. Para ter direito ao benefício, o pescador precisa cumprir alguns requisitos, como declarar que não dispôs de outra fonte de renda durante o período. Os detalhes estão na página do Ministério do Trabalho e Previdência na internet, em gov.br/trabalho. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você, até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal.